Bom dia, irmãos, amada igreja do Senhor, que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Vamos agora entrar na nossa meditação da manhã, a palavra do Senhor. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Coisa boa estar na casa do Senhor logo nessa manhã, né? Aprender mais da palavra de Deus, comunicar com o Senhor através da sua palavra, da sua mensagem. João capítulo 1. João capítulo 1, ele vai até o verso 29, tá? Mas depois vocês vão fazendo essa leitura. Não vou ler toda ela. Mas aqui eu queria deixar nessa manhã, para a gente compreender melhor, a mensagem seria o tema Cristo, a materialização da salvação de Deus. Cristo, a materialização da vontade do Pai em salvar. Cristo, a materialização da vontade do Pai em salvar. Nós sabemos, a igreja João capítulo 1, a Evangelho de João capítulo 1. Nós sabemos que Deus ele sempre teve a iniciativa de querer salvar o ser humano. Nós vamos ver lá desde Gênesis, nós observamos isso. Ele dá uma ordem para que Adão e Eva não se envolvam com o pecado, ele se envolve. Adão e Eva, após esse momento, se esconde e Deus vem ao encontro deles. Vem ao encontro deles, né, e dá ali a sentença, né, para cada um ali nessa situação. Fala sobre a consequência da não observação, da não obediência à ordem dada, né? E que o pecado entra no mundo, mas em Gênesis 3:15 ele fala que ele iria resolver isso de novo. Ele iria resolver essa situação. Ele ia religar o homem de novo a ele. Gênesis 3:15 diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só, então você pode ver que a iniciativa do Pai em querer salvar, sempre, desde o início ali, da queda do homem, ele já estava próximo e falando, olha, aconteceu, eu dei uma ordem, mas aconteceu, infelizmente aconteceu, mas ainda há uma segunda chance. E que essa segunda chance eu estarei dando num breve momento. Vamos estar orando nesse momento? Senhor Deus e Pai, que o seu amor, a sua graça esteja conosco. E nessa manhã, Senhor, nós possamos estar aqui, ó Pai, para render louvor ao Senhor, ouvir a sua mensagem, receber o alimento, Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa agir em nós, para que nós possamos absorver o máximo, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém. Então, como eu estava dizendo, né? Então, o homem cai, tem a queda, e Deus, ele fala, olha, vai acontecer. Na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo fala, na plenitude do tempo, eu enviarei meu filho, e o meu filho irá resgatar aqueles que estão perdidos. E aqui em João capítulo 1, a gente vai ver que João, ele começa do seguinte, no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então tudo foi feito, tudo foi realizado, toda essa obra que existe além de Deus, tudo que existe concretamente além de Deus é obra dele. É obra dele justamente porque, é o que nós acabamos de ver, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Se não existisse Jesus, não haveria sentido de haver a criação. Então, quando alguém perguntar, por que Deus criou tudo? Porque Jesus existe. Por isso que ele criou. A priori é porque ele criou, essa é a realidade. Por que Deus criou tudo? Porque Jesus existe. Mas mesmo ele sabendo que o homem ia cair, por que houve
essa possibilidade no Éden? Porque Jesus existe. Ele sabia na sua onisciência que o homem não iria conseguir, certo? Mas ele dá uma advertência antes, que essa advertência justamente é mais para um fato de conhecimento, de que o homem ele é um ser limitado, e ele não deve querer viver na sua autogovernabilidade. E é isso que ele fala, por isso que ele fala, olha, não se envolva com esse pecado, não se envolva com aquilo ali é pecado e poderá gerar a morte. Deus sabia de tudo que ia acontecer isso. E por isso que ele cria. Então, por isso que, por que Deus criou permitindo que existe Satanás, existem os demônios? Primeiro, ele não criou demônios, tá? Ele criou anjos. Então, ele cria justamente por quê? Voltando no versículo 2, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Se Jesus não existisse, não teria feito nada. Então, se existe, por isso que, além de Jesus, em forma corpórea, existe todo esse fato concreto, material que nós temos aí. Fauna, flora, cosmos, tudo aí. Então, por isso que essa é a primeira coisa que nós temos que ver aqui. Deus, ele envia justamente, ele vai enviar, ele vai cuidar, ele vai alinhar de novo o seu povo através de Jesus. Isaías 9:6 diz o seguinte, porque o menino nos nasceu. Olha só. Quantos anos anteriormente à vinda de Jesus, Isaías já falava, profetizou o seguinte, o menino nos nasceu, não nascerá, nasceu. Um filho nos foi dado, já foi entregue. Não há necessidade de esperar lá na plenitude do tempo. Ele já foi entregue, ele já nasceu. E o governo não estará após a crucificação. O governo já está sobre ele. E ele fala sobre os seus ombros. E ele será chamado. E ele será chamado. Aí no caso quando ele fala será chamado, esse chamado já é futuro, por quê? Porque após a plenitude dos tempos, ele será chamado como Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, por todos aquele que nele crê. Então você pode ver que Isaías ele já tinha a consciência de que mesmo antes de vir, ele já tinha sido preparado para isso. Ele já tinha sido preparado para isso. Ele tinha sido gerado antes mesmo da fundação do mundo, para quando viesse na plenitude dos tempos, a eficácia da salvação seria concreta na vida de cada um. É por isso que nós, como igreja, nós nos reunimos justamente por causa disso, por causa dessa materialização da salvação que está em Cristo Jesus. Cremos que aquele homem, filho de José, filho de Maria, ele é o Filho de Deus também, e que ele é aquele que veio para salvar. Por isso que nós estamos aqui, por isso que, graças a Deus, nós estamos aqui. E assim, desta forma, o que acontece? Cristo, ele é a materialização da vontade do Pai em salvar. Eu queria ver 4 situações com vocês. Primeiro, a eternidade de Cristo, que está ali onde eu já fiz a leitura. No princípio era o verbo, a eternidade dele. Por isso que Isaías fala, um filho já nos deu, foi nos dado já, não será, já foi nos dado. Então, anteriormente a isso, em Gênesis 3,15, Deus ele já pega e fala, olha, virá um, certo? E que esse um, não é porque quando ele vir ainda, é que ele terá toda essa potência, essa potencialidade de salvação. Não, ele virá no momento histórico, humano, e ele será o meu filho, o conselheiro, certo? O Emanuel, o Salvador, e que trará salvação para vocês. Então a gente pode ver que João ele está deixando claro aqui sobre a eternidade de Deus. Jesus Cristo, ele nos ama, não pelo que nós somos. Jesus Cristo nos ama não pelo que nós somos, mas por causa de quem ele é. Jesus Cristo não nos ama por causa de quem nós somos imerecidos. A graça é um favor imerecido. Nós merecíamos a ira de Deus. Então, por que Jesus ele nos ama? Não pelo que nós somos, mas por causa de quem ele é. Ele é o Salvador,
ele é aquele que Deus enviou, e que inclusive num dado momento ele fala: aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu estou aqui por vontade do meu Pai. Ele sempre deixou isso claro. Ele nos ama, tanto que ele chegou à morte de cruz, foi obediente e chegou à morte de cruz. Mas ele nos ama, e ele nos ama justamente não porque nós somos, mas sim por causa de quem ele é, o Salvador. Porque se fosse por atos meritórios, nós não teríamos sido salvos. A ira de Deus prevaleceria sobre toda a nação humana. Mas quando Deus ele pega, ele fala, e justamente esse é o critério primordial da graça. A graça, Jesus, Deus salvar através de Jesus e manter o ser humano salvo. Ele salva e mantém salvo por graça. Por graça. Não porque eu sou bonzinho, porque eu sou legalzinho, mas sim por motivo de graça. É por motivo de graça que cada um de nós, que já passamos pela cruz de Cristo, que já somos justificados, é pela graça. Somente pela graça de Deus é que nós conseguimos, que nós não conseguimos, nós fomos alcançados por Jesus. A existência de Jesus não é decorrente da criação do mundo, mas o mundo é fruto da pré-existência de Jesus Cristo como Cristo de Deus. Então Jesus não existe porque o mundo existe, ao contrário. Tudo existe por causa da existência dele. E porque justamente essa existência dele, principalmente na raça humana, é a possibilidade da salvação, a possibilidade de reorganizar, a possibilidade de nos instituir novamente na glória de Deus. Como o apóstolo Paulo fala que estávamos destituídos, hoje estamos instituídos na glória de Deus através de Jesus o Cristo. Agora, qual o valor que nós temos dado a isso? Qual o valor que nós, como igreja, nós temos dado a isso? Qual o valor, qual a nossa interpretação a isso? A esse amor tão grande, a esse amor que é imerecido, a esse amor que Jesus derramou seu sangue ali na cruz, por amar o Pai e por nos amar também. Qual o valor, qual o entendimento que eu tenho em relação a isso? Somente Jesus como meu Salvador? Jesus, ele não é somente o Salvador, ele também deve ser o Senhor de nossas vidas. Ele deve ser aquele que nos dirige e nos conduz. Por mais difícil que seja o caminho, por mais difícil que a minha carne queira lutar contra a vontade daquilo que Deus tem para mim, assim como a carne de Adão e Eva lutou contra a vontade de Deus e não se envolver com o pecado, eu tenho que ter isso na minha mente, eu tenho que saber que eu sou fraco, que eu sou limitado e que eu sou dependente, eu sou carente da graça de Deus. Por mais que hoje eu já tenha sido justificado, eu não posso abusar dessa graça. Alguns abusam dessa graça. A graça não foi de graça, ela foi cara, foi paga por alto preço. A palavra de Deus fala sobre isso, alto preço que foi o sangue de alguém derramado na cruz. Nós vivemos num momento, nesse momento que nós vivemos, na cultura, tudo que nós adquirimos é o quê? A custo de um sacrifício, não é? Sacrifício laboral, pensar um pouco de suor, alguma coisa, tempo, para que eu possa o quê? Adquirir algo, ou um bem material, sei lá, seja o que for. Eu preciso disso. Na graça, na salvação, isso eu não fiz parte disso. Quem passou por todo esse processo foi Jesus. Foi Jesus. Jesus, ele esteve ali justamente na cruz para o quê? Para nos redimir diante de Deus. A segunda coisa que eu queria ver com os irmãos, a primeira coisa que nós vimos, a eternidade. Segunda coisa, Cristo, nosso humilde Salvador. João 1, 10-13. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui ele está falando sobre o renascimento. E que esse renascimento, ele sai da esfera matrimonial, da esfera da união de um homem com uma mulher, e ele transcende aqui para o nascimento espiritual, onde nós não nascemos do sangue, da vontade humana, de nada, mas nós nascemos o quê? Através de Jesus. João, capítulo 3, vai falar sobre isso. O renascimento através do Espírito. O renascimento através do Espírito. Então nós podemos ver que, primeira coisa, a eternidade de Cristo. A segunda coisa, Cristo, o nosso humilde Salvador. O nosso humilde Salvador. Jesus, como humilde, ele, como forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele esvazia a si mesmo e toma o comportamento de servo. Acha-se em forma humana, humilha-se a si mesmo, sendo obediente. Irmãos, quantas vezes nós achamos que nós somos tanta coisa, né? E olha só, Deus, em forma humana, ele se atém a ser humilde. Desde o seu nascimento, tudo vem numa forma humilde, uma forma simples diante da sociedade daquela época e que reflete isso para nós hoje como exemplo da humildade. Às vezes nós achamos, porque nós temos talvez algum conhecimento, temos uma habilidade, temos um dom, temos um poder aquisitivo, financeiro, temos talvez uma posição social, uma posição de destaque na sociedade, achamos que somos talvez muita coisa. E Jesus, já pensou, Deus encarnado, ele se humilha, em nenhum momento ele se intitula maior do que o Pai, mas ele chega ao momento de dizer, nós somos um, nós somos iguais, mas nunca ele se intitula a ser maior do que o Pai. Inclusive, uma das criações que quis ser maior do que o Pai caiu e já foi julgado e condenado, que é Satanás. Nós não podemos ter isso no nosso coração, aquela vaidade, aquela situação de acharmos que estamos acima de Deus. E tão menos do lado dele. Porque nós somos o quê? Servos. A servidão é que nos coloca. Por isso que Jesus, como Salvador, ele também tem o seu reino, onde nós somos servos dele. A vida de Cristo é dividida em duas sequências históricas: a sua humilhação e a sua exaltação. Na humilhação é a encarnação, a sua perfeita submissão à lei de Deus, seus sofrimentos, morte e sepultamento. Na humilhação. Na exaltação, a sua ressurreição. Jesus deveria reinar, para reinar deveria estar vivo. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E também na exaltação, a sua ascensão. Ele subiu ao céu. Jesus não está mais vestido de carne perecível, mas revestido de glória imperecível. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus em forma corpórea. Esse é o Deus em que João ele está narrando aqui no início. Ele está narrando a sua eternidade, ele está narrando a sua humildade. E agora nós vamos entrar na terceira situação, Cristo como nosso representante e submisso e substituto. João 1, 14, de 14 a 17, que diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
cheio de graça e de verdade. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele quem eu dizia, o que vem após mim, antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cristo, nosso representante e substituto. A ira de Deus recaía sobre nós. A ira de Deus ainda recai sobre a humanidade. Porém, aqueles que já estão justificados estão fora disso. Romanos, o apóstolo Paulo fala: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação, ela continua. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus já não são mais condenados. Isso é graça, isso é amor. Isso é a vontade do Pai. Isso é a vontade do Pai em salvar. Esta é a forma concreta. Jesus. A perfeição espiritual, a perfeição moral, a perfeição intelectual e a perfeição carnal estava em Jesus. Tanto que João Batista ele fala: eis o Cordeiro. Esse é o único que em carne tem a capacidade. Esse é o Cordeiro realmente perfeito. Esse é perfeito. Os outros foram simplesmente uma simbologia, aonde foi dado aos profetas, aos sacerdotes, que se escolhesse o melhor visualmente. Mas aqui, nessa visão, Deus é quem escolheu o Cordeiro perfeito para que pudesse nos religar ao Senhor. Então, Cristo, nosso representante e substituto. Então, Jesus, representante e substituto, ele nasceu no mundo por nós, Gálatas 4, de 4 a 7. Ele foi crucificado por nossos pecados, Gálatas 3, 13. Ele ressurgiu para a nossa justificação, Romanos 4, 24. Ele subiu ao céu para nos preparar lugar, João 14, 12. Isso Jesus como representante e substituto. E também Jesus como representante e substituto, ele também teve uma vida sem pecado para nós, Romanos 5, 12. Ele teve uma morte dolorosa para nós, Gálatas 3, 13. Ele teve uma ressurreição triunfal para nós, 1 Tessalonicenses 4, 14. Ele teve uma ascensão gloriosa para nós, Atos 1, 11. Olha só, o que simboliza, né, esse ato substitutivo de Jesus por nós, por nossos pecados, por nossos delitos. Aí no quarto item e último que eu queria deixar para os irmãos aqui, Cristo, ele revestido de poder para salvar. Cristo revestido de poder para salvar. No dia seguinte, verso 29 do capítulo 1 de João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3,
23 a 25. Pois todos pecaram. Todos pecaram. Nascemos em Adão, todos somos pecados. Estamos destituídos da glória de Deus. Nascemos em Jesus, renascemos do Espírito Santo. Estamos o quê? Justificados. Estamos instituídos na glória de Deus. João 3,16. Crendo em Jesus, temos a vida eterna. Porque todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Então saímos da condição de ira, saímos da condição de pecador, para entrarmos diante de Deus, para entrarmos diante do Senhor, para assim vivermos realmente a materialização daquilo que é salvo, daquilo que Deus queria fazer como salvação na nossa vida. E nós, como igreja, precisamos entender, absorver, valorar isso no nosso dia a dia. Valorar esse ato de Deus, a vontade de Deus. Assim como Ele criou tudo, e que Ele sempre disse, desde lá de Gênesis 3,15, olha, vai haver um novo reencontro. Nós iremos nos reencontrar de novo. E no Antigo Testamento era um povo, era uma nação. No Novo Testamento, essa nação, ela transcende, ela não está mais no governo político, ela está num governo o quê? Teocrático, espiritual. Deus é o nosso governo, nosso líder. E que nessa questão também, em que nós somos hoje uma nação espiritual, independe de aonde estiver, qual seja a nação política, aonde estiver uma pessoa ali que se rendeu a Cristo, ele faz parte dessa nação. Então nós somos uma família que é incontável, assim como Deus, Ele falou, Ele prometeu, Ele fez uma aliança com Abraão e falou, de ti vai sair inúmeras, que vai chegar um momento que nem a estrela do céu, nós fazemos parte dessa família. Porque de uma forma concreta ela começa em Abraão. Migra aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e vai indo até chegar. Quando chega em Jesus, o véu se rasga. E essa salvação, essa graça, esse interesse de salvar, ele é transcendido, envolve. Aí ele não tem mais limites regionais, geográficos, mas sim, ele transcende e ele passa. Por isso que chegou até nós, essa salvação, essa graça chegou a nós, os brasileiros. Isso é tremendamente. Assim como chegou aos nossos vizinhos paraguaios, colombianos, bolivianos, e muitos outros de outras nações. Então Jesus, ele não se limita, na plenitude dos tempos, Jesus, ele foi revestido para salvar e ele não está limitado em um povo, em uma nação política, mas sim, ele está, e não limitado, ele está governando a nação pela qual ele gerou a nação espiritual. E nós fazemos parte. E que nós fazemos parte. E que nós devemos dar valor, nós devemos meditar. Deus, ele quer salvar e ele salva. Quando ele quer salvar, ele salva. Ou melhor, ele quer salvar. Ele salva. E ele salva. Ele quer salvar e ele salva. Jesus é a salvação de Deus para o homem. Talvez pode ter pessoas aqui ainda que talvez ainda não tenham esse compromisso com o Senhor. Talvez não tenha essa compreensão. Talvez você que vai estar ouvindo esse sermão na live, talvez você não tenha essa compreensão. Talvez você pode estar naquela compreensão de que todos os caminhos levam a Deus. E só tem um caminho.
somente Jesus, porque Ele era a palavra, Ele estava com Deus. E Ele é o verdadeiro e único caminho, porque por intermédio dEle que foi tudo criado, inclusive até o plano de salvação foi criado por intermédio dEle. Então tudo que nós temos, a possibilidade hoje, que nós temos de viver, de sobreviver na face da terra, a possibilidade que nós temos hoje de entender que somos filhos de Deus é justamente pela vontade do Pai, é justamente pela obediência de Jesus o Cristo, onde nós vimos que Ele se submeteu a esta forma de salvação que foi a crucificação, a obediência, onde Ele em nenhum momento se envaideceu, mas muito pelo contrário, Ele se deixou a sua glória para vir salvar o homem. Ele veio sentir as mesmas dores que nós sentimos. Ele veio passar pelas mesmas situações que nós passamos aqui. Passou provações, passou por tentações, passou por humilhação. Por isso que no Sermão do Monte, quando ele fala, olha, bem-aventurados sois vós, que serão humilhados, que serão perseguidos em meu nome. E quantas pessoas já foram humilhadas e perseguidas por amar a Cristo? Talvez você seja um. Talvez será um em algum momento. Mas que lembre disso. A importância de Jesus. A importância de Jesus para o cristianismo, para nós. Porque Ele é a materialização da vontade de Deus em salvar. Ele é a pessoa concreta. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito. No passado, em Hebreus, ele é apresentado como Cordeiro. Em Hebreus, Jesus, ele é apresentado como o sacerdote e como o Cordeiro. Em Hebreus, ele é apresentado como o sacerdote que oferece a oferta perfeita ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, que ele está oferecendo aqui a oferta, ao mesmo tempo ele é a oferta perfeita que o sacerdote, o sumo sacerdote, está oferecendo ao Senhor. Ao mesmo tempo, é isso que Hebreus fala. Então não tem como nós esquecermos desse fato tão importante, tão valoroso, e de forma destacável, de forma de destaque na história da humanidade. A Igreja de Cristo, ela deve valorar. A Igreja de Cristo, ela deve honrar. A Igreja de Cristo, ela deve se submeter ao senhorio de Cristo. Ao senhorio de Cristo. E que essa submissão ao senhorio de Cristo, aquilo que Ele quiser fazer, Ele fará. Aquilo que Ele não quiser fazer, não irá fazer, não irá executar. Nós vimos isso desde o Antigo Testamento, os profetas, inclusive Abacuque, que chega a falar, olha, se tiver provisão para a minha subsistência humana, amém. Se não tiver, mesmo assim eu adoro a Deus. Se faltar alguma coisa, não tiver nada de provisão, eu vou ainda adorar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha, pega e fala, olha, ele tem a capacidade de me tirar, mas se não me tirar, não estou nem aí. E seja a vontade dele. Então, muitas vezes, nós somos pegos e nós somos tentados pelo inimigo a quando falta alguma coisa na nossa vida,
material, saúde, emocional, e principalmente hoje no lado emocional, o inimigo tem usado muito isso, a nossa limitação emocional. Tome cuidado, gente. O inimigo tem usado isso assustadoramente dentro da casa do Senhor. Ele sabe que nós somos vulneráveis na forma física, na forma material, na forma emocional, e que na forma emocional, se ele toca na forma física, o lado emocional já mexe. Ele sabe que se ele tocar no lado material, o lado emocional mexe. Ele sabe disso. E mexendo no lado emocional é onde poderá vir as dúvidas, poderá vir as incertezas, poderá vir os momentos de querer abandonar, de querer, com a mão no arado, olhar para trás, sentir vontade dos alimentos do Egito, sentir vontade daquele período que estávamos no Egito, porque nem todos aqui com certeza nasceu num lar cristão, por algum momento talvez viveu sobre a sombra do Egito, e que talvez em alguma caminhada lembra, poxa, quando eu estava lá no Egito, as coisas não eram tão assim não. Lá no Egito tinha cebola, tinha um alho. Gente, eu vou te falar uma coisa, vou confessar para vocês aqui. Eu acho que se eu estivesse ali no deserto, eu gosto muito de alho e cebola. Eu não sei não se eu ia dar trabalho para Moisés ali reclamar também. Deus que me perdoe, Pai. Mas eu acho que, sei lá, se eu não ia. Eu gosto muito desse tempero. Já pensou? Você tem a vontade de querer. A carne, ela volta. Sempre tem alguma coisa, gente. Qual que é o alho e a cebola, talvez, que você tenha vontade de querer voltar para trás? Qual que é o tempero, talvez, que você deixou, que Deus falou, deixa para trás e avança, e que talvez você sente falta hoje ainda? Tome cuidado com isso, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos entender que a materialização da salvação de Deus, o interesse de salvar, está em Cristo Jesus. E Ele está conosco, Ele está em nós, e Ele vai nos dirigir para que nós venhamos a logo mais nos reencontrarmos face a face com Ele. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem, essa palavra. Vamos estar orando nesse momento. Já passo a palavra a quem é devido. Paizinho, obrigado, meu Pai, Senhor, por esta oportunidade de estar na sua casa, de ouvir a sua mensagem, ouvir o seu ensino dessa manhã, Pai. Esteja conosco, fala conosco, Senhor, logo mais também através dos estudos da IBD, Senhor, enfim, ó Pai, logo mais à noite, através da mensagem, Senhor, que nós possamos estar aqui para cultuar a Ti. Paizinho, abençoe quem estão aqui, quem vai estar na live assistindo, Senhor, ouvindo, Senhor, que enfim, que todos possam estar sendo agraciados, possam estar sendo renovados através da sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém.